Alguns anos atrás, uma década mais ou menos, eu era um cara extremamente tímido e não conseguia me comunicar de maneira que as pessoas me ouvissem e me entendessem. E o mais impressionante é que na minha cabeça eu achava que aquilo era normal, mas aí aconteceu que eu fui trabalhar com o público. E aí eu percebia que os outros vendedores, eu era vendedor na época, os outros vendedores eles tinham um desempenho muito bom. E eles sempre batiam na tecla que o meu problema de não vender bem é porque eu não me comunicava bem. E esse vídeo é justamente sobre isso. Você está aqui na série O Mínimo Sobre e hoje vamos falar o mínimo sobre comunicação. Se você ainda não me conhecia, eu sou o Matheus Carmo e você está aqui no canal Locarmo. Como eu falei para vocês, eu era muito tímido, eu não tinha coragem de chegar numa pessoa avulsa e começar a conversar com ela. E até quando eu tinha que falar com uma pessoa, eu não conseguia falar direito. As coisas se embananavam na minha cabeça e principalmente quando saíam dela pela boca. Eu não gesticulava, eu não projetava a minha voz, eu falava palavras erradas, eu tinha vários e vários vícios de linguagem. E na época eu nem entendia como que eu poderia melhorar minha comunicação. Talvez seja o seu caso hoje, mas calma que tem solução e ela é muito mais simples, mas não tão fácil de aplicar. Já vou dar o ouro aqui logo de cara. Para você melhorar a sua comunicação, assim como quase tudo na vida, você precisa treinar. Mas de que forma eu faço isso, Matheus? Calma que eu vou chegar lá. Como eu disse para vocês, eu era extremamente tímido e estava naquele momento no emprego de vendas. E vendas é trocar ideia com o cliente, convencê-lo de falar sim para alguma transação ali. E aconteceu que o tempo foi passando, meus números não aumentavam e aí eu resolvi acatar aquela dica que eles estavam me dando. Eles falaram: Matheus, você precisa, número 1, projetar a sua voz, você precisa falar as palavras. E qual que é o oposto disso? Oi, tudo bem? Eu sou o Matheus. Projetar a sua voz. Oi, tudo bem? Eu sou o Matheus. Você precisa falar. E sim, faz um teste aí na sua casa. Matheus, eu não falo bem. Fala, grava só para você ver como você fala. Presta atenção nos áudios que você manda. Você precisa projetar a sua voz. Primeira dica. Segunda dica é você olhar nos olhos das pessoas. Eu não conseguia olhar nos olhos das pessoas por muito tempo. Aqui eu tô olhando para uma câmera, para mim hoje é 1000 vezes mais confortável falar com uma pessoa olhando nos olhos do que ficar aqui olhando a câmera do celular. A terceira dica é gesticular. Sim, você pode gesticular para você informar melhor as imagens que você está criando através de suas palavras. Sim, quando você gesticula, as pessoas prestam mais atenção em você e também no que você fala, além de aumentar a quantidade de entendimento que elas vão ter sobre tudo aquilo que você está comunicando. E de nada adianta você se comunicar bem e a pessoa não entender. Até porque se comunicar bem significa a pessoa entender bem. Comunicação é só sobre quanto aquela pessoa te entende e como ela te entende. É sempre sobre o outro, tudo na barbearia. E comunicação na nossa profissão é fundamental. Se você não se comunica bem, você não vende bem, você não fideliza bem, você não dá um bom oi, você não dá uma boa despedida, você não dá um bom parabéns. Se comunicar bem na nossa profissão é fundamental. Então vamos lá. Primeira dica é projetar a sua voz. Segunda dica é olhar com confiança para o seu cliente. Terceira dica é você gesticular enquanto você fala. Matheus, eu não consigo gesticular enquanto eu corto o cabelo. Quando você corta, não é para você ficar gesticulando. Na verdade, é para você falar apenas coisas que vão direcionar você a vender mais e melhor. Você muito mais vai fazer perguntas para o seu cliente para você entender mais a realidade dele e estreitar esses laços de confiança, fazendo ele falar e não você falando. Você tem que cortar cabelo. E agora uma dica bônus, se você chegou até o final desse vídeo, o mínimo sobre comunicação. Grave vídeos. Matheus, eu tenho vergonha. Cara, você não está entendendo como a sua comunicação vai melhorar se você passar a gravar vídeos. Vídeo de quê, Matheus? Eu não sei do que você quiser. Pode ser até vídeo que não tem nada a ver com barbearia, desde que você fale, desde que você se comunique, desde que você possa ver esses vídeos depois. Não precisa ser pra ninguém, a não ser que seja pra você, ou enfim, cara, cria um canal no YouTube. Cara, você não tem noção de como a minha comunicação, ela melhorou
depois que eu comecei a produzir vídeos. Depois que você começa a se comunicar com mais frequência, a sua comunicação vai melhorar 1.000.000%. Eu não tenho nem 100 vídeos postados aqui nesse canal, acredito. E a galera que eu admiro posta um vídeo por dia. Você não tem noção de como eles falam bem. Quando eu crescer, eu quero falar tão bem igual eles. Eu quero me comunicar tão bem igual eles. Você acha que o seu Elias se comunica bem? Você acha que o Mileno Barber se comunica bem? Quantos vídeos esses caras têm postados? Se você quer levar sua comunicação para o primeiro nível, siga essas dicas. Projete a sua voz, gesticule, fale com confiança olhando nos olhos. Agora, se você quer elevar esse padrão, grave fucking vídeos. Essas eram as dicas, o mínimo sobre comunicação, e eu espero que você siga isso da melhor forma, até porque barbeiro que é tímido e não se comunica bem, não consegue absolutamente nada. Matheus, eu tenho alguns clientes, cara, até os que você tem, você vai perder para os barbeiros que se comunicam bem. E se você não tem nenhum, saiba que só tem uma maneira de sair daí, se comunicando melhor. Se você ainda não me conhecia, eu sou o Matheus Carmon, e você está aqui no canal Low Carmon. Aguardo vocês no próximo vídeo.